Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Pois é, gente, a gente continua no assunto, né? Falando com a Polícia Rodoviária Federal no nosso quadro Direção Segura. Hoje, Maurício Belchoff conosco. Vou começar a falar desses acidentes e que provavelmente vai também chamar a atenção para o que a Polícia Rodoviária Federal está alertando, né? Uma epidemia de distração ao volante. Será que esses acidentes também foram causados por isso? Vou dar meu bom dia para ele. Maurício, bom dia. Bom dia. Inspetor, e aí, tantos acidentes nas estradas, eles estão intimamente ligados a essa epidemia de distração ao volante? Então, muitos acidentes, 5 mortes nesse último feriado prolongado, um número que alerta a Polícia Rodoviária Federal, principalmente para fiscalização em pontos críticos. Uhum. E esse número de acidentes, na maioria das vezes, ou em sua totalidade, está ligado à imprudência do condutor. A imprudência no excesso de velocidade, a imprudência nas ultrapassagens em locais proibidos e também a imprudência desse momento que nós estamos chamando de epidemia da distração ao volante, que ocorre com o quê? Com a utilização do aparelho telefônico ou de outro aparelho eletrônico, né, que causa uma distração, uma falta de atenção enorme para quem está dirigindo. E a gente consegue identificar isso como? Quando a gente chega no acidente, aquela cena ali de acidente na rodovia federal, o policial começa a verificar os motivos pelos quais o acidente ocorreu. E às vezes a gente identifica a falta da frenagem ou a falta de qualquer outro elemento identificador que o condutor teve uma reação. Às vezes jogou o veículo para fora da pista para evitar a colisão frontal, freou bruscamente, enfim, vários elementos que são analisados. E na maioria das vezes a gente não encontra. Não encontra porque não houve. O condutor simplesmente bateu. Ele não viu o obstáculo, ele não viu o veículo vindo à sua frente e não evitou aquela colisão. Simplesmente bateu. E bateu por quê? Porque teve um momento de distração que na maioria das vezes está ligado aqui ao aparelho telefônico, ao uso do aparelho telefônico enquanto está dirigindo. É curioso, né? Porque ele não viu um carro vindo na direção. Como é que você não vê um carro? É muita distração, é muita desatenção, inspetor. Exatamente. É instintivo da pessoa, ao ver um obstáculo, frear. É a primeira reação. A segunda, às vezes, é tirar o carro da pista, né? Para evitar aquela colisão frontal. São duas reações, assim, inevitáveis de quem vê o obstáculo à sua frente, né? E às vezes a gente não observa nenhuma dessas duas opções. O veículo simplesmente bateu. E bateu por quê? Porque estava fazendo uso do aparelho telefônico. E aqui vale uma ressalva. Digitar é um ato mais perigoso do que falar ao telefone. Porque quando o motorista está digitando e dirigindo ao mesmo tempo, ele desvia a tua mão e desvia o olhar. O olhar é desfocado da pista, que é diferente quando o motorista está falando ao celular. Ele está falando, mas ele ainda mantém a sua visão ali, né, rumo à pista. Agora, quando está digitando, não. É uma conduta que a gente observa que traz consequências mais graves, porque a visão ela é desfocada da pista. Então, são elementos, né, que a gente consegue observar, principalmente nos laudos de perícia que a Polícia Rodoviária vem realizando ao longo dos anos e que mostra o quê? A falta de reação. E essa falta de reação, claro que existem outros motivos pelos quais leva a falta de reação, às vezes conversas longas dentro do veículo, outro tipo de distração, enfim, mas o aparelho telefônico é o que mais chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal. É comum você estar dirigindo o teu carro, olhar para o lado e está alguém falando ao telefone ou digitando uma mensagem. Então, é o que a gente está chamando de quê? De epidemia da distração ao volante, que está causando muitos acidentes e muitas mortes.
Agora, tem uma outra questão também, que na mesma linha do olhar para o lado e ver alguém com o celular na mão. Às vezes a gente está parado num semáforo, num sinal, ou mesmo andando com o trânsito devagar e olha para o lado e vê gente falando. As duas mãos estão ao volante e aí você não sabe, claro, se a pessoa está simplesmente cantando ou se ela está falando com alguém por um kit multimídia, por exemplo, por um Bluetooth ou algo do tipo. E isso também, mesmo que você não tire a mão do volante e o olhar da frente, há uma distração ali por conta da conversa, inspetor? Exatamente, e é uma infração média, né? E a pessoa continua com as duas mãos ao volante, mas às vezes está com o celular no viva voz para tentar enganar a fiscalização ou não mostrar que está falando ao celular. Isso também gera distração, isso também é uma infração média, no valor de R$ 130,16. Agora, quando ele pega o celular e leva ao ouvido ou está teclando, digitando uma mensagem, é uma infração gravíssima. Por quê? Porque aí ele retira uma mão do volante, ou às vezes até as duas, a depender do caso, ou no caso de estar digitando, ele além de retirar a mão do volante, ele desvia o olhar. Então, nessas duas atitudes, nessas duas condutas, é uma infração gravíssima, no valor de R$ 293,47, com 7 pontos na CNH. Mas todas essas 3 condutas são infrações de trânsito e que geram o que a gente está chamando nesse momento de distração ao volante. É o celular, infelizmente, é o mundo sendo muito corrido, as pessoas sem tempo, então elas acabam se deslocando e às vezes pensando e muitas das vezes executando algum tipo de trabalho mesmo dentro do veículo e às vezes utilizando aparelho telefônico para realizar essa conduta. Isso tudo é uma infração e, além de tudo, gera um perigo enorme para o trânsito. Não só para ele, né, que está realizando essa conduta irresponsável, mas para todos que estão utilizando o trânsito naquele momento. Vocês, agentes da PRF, claro, já tiveram que atender ocorrências de acidentes, né, nas nossas estradas federais e flagram, a maior parte dos flagras de acidentes são por conta de distração. O motorista admite que estava distraído com o celular, ele tenta botar a culpa no outro. O que vocês testemunham nessas horas? Olha, a primeira observação é que 90% das causas dos acidentes de trânsito estão diretamente ligados à imprudência do condutor. Ou seja, é a conduta humana irresponsável causando acidentes, mortos e feridos, né? O condutor ele tem o poder e a escolha de realizar uma conduta correta ou uma conduta irresponsável. Quando a gente chega no acidente, dificilmente o condutor vai afirmar que estava fazendo uso do aparelho telefônico. Ele dificilmente. São raras situações que ele vai falar, olha, estava fazendo uso do aparelho telefônico e por isso acabei perdendo a atenção no trânsito e causando um acidente. É praticamente impossível nós encontrarmos uma situação assim. Mas os elementos do acidente acabam descrevendo. Você chega num local de acidente, a primeira coisa que você tem que observar são os indícios. De onde estava vindo, para onde estava indo, por que aconteceu, a velocidade daquele local e principalmente as frenagens na pista. Como eu falei, marcas, né? O condutor, ao ver um obstáculo, ele vai frear. É uma reação rápida que ele realiza. E muitas das vezes a gente não observa isso, porque a pessoa simplesmente bateu. Bateu por quê? Porque não teve uma reação. Não teve uma reação por quê? Aí sim a gente consegue linkar muitas das vezes porque estava fazendo uso do aparelho telefônico. É a principal causa, a utilização do aparelho telefônico é a principal causa da falta de atenção e dessa epidemia de distração ao volante. Tem um ditado que diz, quando não quer, dois não briga. Mas isso não consegue ser aplicado num caso de acidente. Quando um não quer, dois não batem. Não basta um estar atento. Os dois têm que estar atentos. Todos devem estar atentos, né? Independente do tamanho. Pode ser o pedestre, pode ser o motorista do caminhão. Exatamente, né? Pelo Código de Trânsito, os maiores
são responsáveis pelos menores. Ou seja, um caminhão tem uma visão maior e acaba tendo uma visão maior da pista, então ele é responsável pela segurança dos menores, né, no caso dos automóveis. E todos, né, os veículos automotores, pelos não automotores, e todos pela segurança do pedestre. Então, a gente segue nessa linha desse ditado que no trânsito você tem que pensar em si e no outro condutor, porque você pode envolver uma família, matar uma família, como aconteceu recentemente em Jaguaré, Sim. onde uma família estava se dirigindo para a Bahia, não tinham nada a ver com aquele acidente, não deram causa àquele acidente, e todos os 4 morreram por uma imprudência de um condutor que dirigia com excesso de velocidade. Teve marca de frenagem nesse acidente? O motorista da caminhonete chegou a frear ou ele bateu? Ele nem viu o carro na frente? Ele bateu. Que isso? Dá para precisar, vocês já conseguem imaginar pela dinâmica do acidente em que velocidade ele estava? Olha, o laudo pericial, num caso de um acidente grave desse, ele demora um tempo maior, em torno de 20 a 30 dias para ficar pronto. Mas sim, se tiver alguma marca de frenagem em algum determinado momento, ou pelo próprio impacto de lançamento, né, do veículo, porque o Fiat Palio, onde estava a família, foi arremessado para a pista contrária e bateu em mais 2 veículos. Então, sim, a depender dos elementos que foram colhidos no momento, a gente consegue descrever sim, mas pelo impacto, pela dinâmica do acidente, pelos danos físicos causados no veículo, principalmente no Palio, onde estava a família, praticamente, nós podemos sim afirmar que a caminhonete estava em alta velocidade. E aí a gente segue naquela linha, né? A família não tinha nada a ver com essa imprudência, mas pagou com a vida. Porque tem alguns veículos que travam na velocidade em que bate, né? E aí pelo painel... Sim, outros não. O ABS, ele tem um outro tipo de frenagem, né? A maioria dos veículos novos tem exigência do ABS, então ele não trava de vez a roda, ela vai travando aos pouquinhos, porque isso faz com que o veículo pare mais rápido, né? Porque ele acaba não deslizando no asfalto. Então são todos elementos que são investigados na cena do acidente. Para a gente encerrar, inspetor, para evitar uma epidemia, precisa de atenção, conscientização e educação no trânsito, né, de cada um. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização, assim como todos os órgãos que trabalham, né, com trânsito. Mas a produção de um trânsito seguro, ele passa pela conscientização do condutor. O condutor ele tem a opção de realizar uma conduta correta ou uma conduta irresponsável. Ele pode escolher dirigir acima da velocidade ou respeitar o limite da velocidade para aquela via. Então, é impossível construir um trânsito seguro se não houver a conscientização e o respeito às leis de trânsito por parte do condutor. Inspetor, obrigada por conversar conosco aqui na CBN em mais um Direção Segura. Eu que agradeço. A Polícia Rodoviária Federal está sempre disposta a atendê-los a atender a sociedade capixaba, e pedimos mais consciência, educação, principalmente agora já estamos em janeiro e logo vem o Carnaval, né? Um outro período que faz com que a Polícia Rodoviária Federal aumente a fiscalização e, acima de tudo, né, pedimos conscientização e educação por parte do condutor. Obrigada, inspetor. Um abraço para o senhor e para toda a equipe. Abraço.